A mentira do autocontrole, que você é autossuficiente. Isso te afasta de Deus, sabia? Graça e paz. Sejam bem-vindos em nosso canal. A sociedade, os livros, os gurus, todos eles te venderam uma ideia. O segredo do sucesso é o autocontrole. Domine suas emoções, controle seus impulsos, seja o mestre do seu destino. Você é autossuficiente. Mas e se essa busca incansável por controlar cada detalhe da sua vida for exatamente o que está te afastando da verdadeira paz? Você se esforça, você tenta ser uma pessoa melhor, mais disciplinada, mais forte, mas aí no silêncio da noite, quando você deita a cabeça no travesseiro, o que você sente? Exaustão, ansiedade e uma distância estranha de Deus. Você já se sentiu assim? Como se estivesse correndo numa esteira, gastando toda a sua energia, mas sem nunca sair do lugar? Você se identifica com isso? Então, este vídeo é para você. Porque hoje nós não vamos falar sobre como ter mais autocontrole. Nós vamos desmascarar a mentira que se esconde por trás da autossuficiência. O primeiro ponto da nossa conversa aqui, vamos à desconstrução da mentira. Vamos ser honestos. A ideia de ter controle total é muito, mas muito atraente. Ela nos dá uma sensação de poder, autonomia, empoderamento. Ela alimenta o nosso ego com a promessa de que, se a gente se esforçar o bastante, a gente consegue moldar a realidade à nossa vontade, a gente consegue mudar o mundo, e é exatamente aí que mora o perigo. A Bíblia tem um nome para essa autossuficiência toda: rebelião. É aquele pecado sutil, mas destrutivo, que nos coloca no centro do nosso próprio universo. É o mesmo sussurro que começou lá no Jardim do Éden e que ecoa até hoje. Você pode ser como Deus. Pense na vida como um reino. Todo reino tem um trono, mas só um rei pode sentar nele. A mentira do autocontrole total te convence a se sentar nesse trono. Você vira o rei, o juiz e o general do seu pequeno reino. Você dita as regras, define o que é sucesso e tenta, a todo custo, controlar cada resultado. E qual é o problema de reinar em um reino que não foi feito para você? É exaustivo. É a fonte de boa parte da sua ansiedade. Porque quando os problemas de verdade chegam, a doença, a crise financeira, a perda de alguém, você percebe que seus muros são de papel e sua coroa é de plástico. E você não tem o poder que achava que tinha. Sua força, que parecia tão grande, se mostra pequena demais. E a palavra de Deus é brutalmente honesta sobre isso. O profeta Jeremias escreveu: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Você percebe a ligação direta? Quando você confia só na sua força, no seu braço de carne, seu coração inevitavelmente se afasta de Deus. A autossuficiência é como um veneno espiritual. Ela te cega para a sua real condição. Você pode achar que é rico, bem-sucedido, mas na verdade, como a igreja de Laodiceia pode estar infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Essa busca desesperada por controle é a idolatria do eu. E todo ídolo, no fim, cobra um sacrifício que não pode recompensar e promete uma segurança que não pode entregar. A busca pelo autocontrole total não te liberta. Ela te escraviza à sua própria fragilidade. Olha, se essa mensagem está começando a fazer sentido para você, se você sente o peso de tentar carregar tudo sozinho, eu te convido, hein? Tem um convite especial para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque isso nos ajuda a levar essa mensagem de liberdade para mais pessoas que precisam saber que não estão sozinhas nessa luta. O ponto 2, a revelação da verdade bíblica. Então, se o autocontrole total é a mentira que nos aprisiona, qual é a verdade que liberta? A resposta do Evangelho é radical e vai na contramão da nossa cultura. A verdade não é controle, mas rendição. Não é autossuficiência, mas arrependimento. Vamos começar entendendo o que é
arrependimento. Para muita gente, essa palavra tem um peso de culpa ou tristeza, mas o conceito bíblico é muito mais poderoso. A palavra grega é metanoia, que significa literalmente uma mudança de mente. Não é só se sentir mal pelo que fez, é uma mudança completa de direção, uma transformação de mentalidade e propósito. Arrependimento é o momento em que você para de lutar pelo controle, porque você não tem o controle. E aí você começa a olhar para o trono da sua vida, onde você se sentou, e finalmente admite: este lugar não é meu. Eu não fui feito para governar. Eu preciso de um rei de verdade. É a admissão da sua falência espiritual e a decisão de se voltar para Deus. É aí que a rendição entra em cena. Render-se não é um ato de derrota, mas de inteligência espiritual. É a consequência lógica do arrependimento. Se você reconhece que seu governo só te trouxe caos e cansaço, a atitude mais sábia é entregar o comando a alguém que realmente sabe governar. É exatamente o que Salomão, o homem mais sábio que já existiu, nos ensina em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Vamos analisar isso com calma. Não se apoie no seu próprio entendimento. Isso é o oposto da mentalidade de autocontrole. Isso é o oposto do que a nossa sociedade nos vende, né? É uma ordem divina para você largar a necessidade de ter todas as respostas, de controlar cada detalhe. Confie no Senhor de todo o seu coração. Isso é uma entrega total, não pela metade. Não é confiar em Deus só na hora do aperto, né? Mas tem uma postura constante de dependência. E o apóstolo Paulo leva essa verdade a um nível ainda mais profundo em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que é ser crucificado com Cristo? É a morte do eu que insiste em sentar no trono. É a rendição radical do seu direito de governar a si mesmo. Paulo está dizendo que sua antiga identidade, marcada pela autossuficiência, foi pregada na cruz. Agora uma nova vida, uma nova fonte de poder opera dentro dele, o próprio Cristo. A verdadeira vida cristã não é você tentando ser um pouco melhor a cada dia, com suas próprias forças. É você morrendo para si mesmo a cada dia, para que a vida de Cristo possa fluir através de você. A paz não vem de tentar mais, mas de se render mais. O ponto 3. Vamos agora para a aplicação prática. Ok, tudo isso soa muito bonito na teoria, mas como funciona na segunda-feira de manhã? Como é na prática? Viver uma vida de rendição em vez de uma vida de autocontrole. Vamos pensar em algumas áreas. Sua ansiedade com o futuro. A resposta do autocontrole é planejar obsessivamente cada cenário, se preocupar com coisas que nem aconteceram e às vezes nem vão acontecer. É como tentar construir um castelo de areia no meio de um furacão. A resposta de rendição é diferente. Ela diz: Deus, eu vou fazer a minha parte com excelência, com responsabilidade. Mas o resultado final, a promoção, a cura, o relacionamento, isso pertence a ti. Eu confio no teu tempo e na tua soberania. Que a tua vontade seja feita, não a minha. Os relacionamentos difíceis. A resposta do autocontrole é tentar mudar a outra pessoa, né? É manipular, brigar, forçar seu ponto de vista. É uma guerra de egos. A resposta da rendição diz: Deus, eu não posso mudar essa pessoa, mas eu posso me entregar a ti. Muda o meu coração. Me dá a graça de perdoar, sabedoria para falar e paciência para amar, mesmo sem ser correspondido. E eu entrego essa pessoa e essa situação nas tuas mãos. Na carreira e nas finanças. O autocontrole te leva a achar sua identidade no sucesso. Seu valor sobe e desce, né? Com o mercado ou com a aprovação do seu chefe. A rendição te liberta disso. Você trabalha com dedicação, não para construir seu próprio império, mas como um ato de adoração
ao verdadeiro rei. Sua segurança não está no seu saldo bancário, mas na promessa de que Deus supre suas necessidades. Você se torna um administrador, não o dono. É viver de forma a agradecer a Deus todos os dias. E aqui está a distinção mais importante. A Bíblia fala sobre domínio próprio, enkrateia em grego, como um fruto do Espírito. Isso não é a mesma coisa que o autocontrole que o mundo prega, né? O autocontrole mundano é você, na sua própria força, tentando domar sua natureza. É uma batalha desgastante. O domínio próprio bíblico é um resultado sobrenatural de uma vida rendida. Não é você se controlando, mas o Espírito Santo que vive em você, produzindo controle a partir de dentro. É um presente, não uma conquista. A força para dizer não ao erro não vem de você, mas da nova natureza que Cristo te deu. Viver rendido não significa ser passivo. É uma confiança ativa. É lutar, mas não com a sua própria força. É planejar, mas com as mãos abertas de Deus. É viver com a certeza profunda e libertadora de que o Rei do Universo está no trono e que você não precisa mais carregar esse fardo. É liberdade total, somente em Cristo. Nós começamos com a pergunta: quem controla a sua vida? E depois de tudo isso, a pergunta continua a mesma, mas talvez com um peso diferente. A cultura moderna te vendeu uma mentira. A mentira de que você é o mestre do seu destino. E essa mentira te deixou exausto, ansioso e sozinho no trono de um reino em ruínas. O Evangelho de Jesus não é um plano de autoajuda. Não é uma lista de 5 passos para ter mais controle. É um chamado à rendição. Um chamado para descer do trono. Hoje a pergunta final não é como você pode ter mais autocontrole. A pergunta é: quem está sentado no trono da sua vida? Quem está, afinal, governando? É você ou é Deus? Se você está cansado de reinar, cansado do peso, da ansiedade e da solidão, eu te convido a um ato de arrependimento. Não um ato de culpa, mas um ato de sabedoria e libertação. A decisão de confessar a Deus que você não dá conta, que você não foi feito para governar sua própria vida. E de convidar Jesus Cristo para ser o seu Rei, seu Senhor e seu Salvador. Eu quero terminar com uma oração. E se estas palavras refletem o desejo do seu coração, eu te convido a orar comigo, aí mesmo, onde você está. Pai Celeste, eu confesso que muitas vezes eu quis ter o controle da minha vida, de tudo que acontece ao meu redor. Mas eu percebi, Senhor, eu consegui entender através da Tua palavra que eu não tenho o controle de nada. Tu és soberano, o Deus bendito, o Deus eterno, o Deus imutável, que controla todas as coisas, inclusive a minha vida e a vida de todos que estão neste momento orando comigo. Te peço perdão pelas minhas falhas. Nós não temos controle de nada. Nós não somos autossuficientes. Ajuda-nos a entender isso. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, saiba que este não é o fim, mas o começo. O começo de uma vida não de controle, mas de paz. Não de autossuficiência, mas de confiança. Não de derrota, mas da verdadeira vitória. Te agradeço pela companhia. Que Deus o abençoe. Amém?